Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você diretamente da Costa Oeste. Bom, começou a Copa e você, como é que você tá? Aqui eu não vi ninguém comentar, mas o placar foi de 6-5. Calma aí. Não, eu tô falando do STF que proíbe agora a partir de hoje, dia 14, às 3 horas da tarde, conduções coercitivas para investigados. Ou seja, a decisão apertada do plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, proibiu hoje nessa quinta-feira as conduções coercitivas dos investigados. A votação foi de 6-5 pela constitucionalidade das ações com os investigados. Então o instrumento permite ao juiz obrigar o investigado a prestar depoimento independente da vontade do acusado, ou seja, do réu. Tudo isso levou em consideração a Operação Lava Jato. Sérgio Moro não gostou da ideia porque eles se especializaram em prender pessoas do PT e absorver gente do PSDB. Não só ele, como Gilmar Mendes, e assim vai literalmente. Já está na cara que realmente essa operação que foi aplicada, a própria Operação Lava Jato, não foi criada para combater corrupção. Pelo contrário, ela é a própria corrupção dentro do sistema. Eles vão ter que prestar conta. Claro, a gente vai estar batendo na tecla. Ou seja, a Operação Lava Jato, primeiro, ela prende, depois ela investiga. A ideia é copiar delações premiadas, foram criadas aqui em 1998, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, e depois implementada em alguns outros países. Só que Sérgio Moro, com as costas largas, continua dando as cartas literalmente. As duas ações que levaram à discussão sobre o instrumento foram apresentadas após a condução de Lula. A ideia era o quê? Expor ridículo. Então ele está viajando aí na Universidade de Notre Dame. Claro que ele vai vir aqui nos Estados Unidos para poder se aparecer dentro do cenário da elite. A Universidade de Notre Dame, a gente não precisa falar, e nem a Universidade de Chicago, a gente também não precisa falar qual que é a retórica, o consenso de Washington para colocar o Sérgio Moro ali para receber premiação. Faz parte de um cenário, é uma estratégia de marketing. Todo mundo fala, nossa, que legal. Mesma coisa na Harvard, aqui em Nova York, lá onde teve aquela festinha que o João Dória estava junto lá, a gente não vai entrar em detalhe. Então, as duas ações que levaram à discussão sobre o instrumento foram apresentadas logo após a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Então, nas peças, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, o PT, questionaram a legalidade das conduções. É against the law, é contra a lei. Então, um juizinho parcial, que se diz ser o que ele não é, que está todo enrolado até o pescoço, e ele vai cair literalmente. Ele que homologa acima da Constituição, ele está com as costas largas por causa da proteção das grandes incorporações que estão dando sinal verde para ele caminhar literalmente. Então o instrumento já estava suspenso desde dezembro do ano passado por eliminar a decisão provisória desde a época de Gilmar Mendes, na época que ele questionou no caso. No julgamento dessa quinta-feira, venceu a tese de que é válida a possibilidade de condução coercitiva desde que o investigado não tenha atendido a intimação prévia para o interrogatório. É claro, você só vai prender uma pessoa, qualquer advogado recém-formado vai falar isso. Só vai mandar um mandado de apreensão se a pessoa tiver recebido uma intimação e não comparecer. É claro, é óbvio, isso aí está na Constituição, no artigo 46. Então, considera as conduções coercitivas inconstitucional. Então, qual foram as pessoas que votaram? Foi 6-5, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Dias Toffoli, os quartetos do Avengers aí. Vocês assistiram o filme? Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso Mello. Considerações coercitivas constitucionais, Edson Fachin, que está aí morrendo de medo, Alexandre de Moraes, outro pau-mandado do PCC, Luiz Roberto Barroso é o outro também que a filhinha estuda aqui, ele quer vender, ele quer vender o Brasil onde ele passa. Luiz Fux, o peruca, que tem uma filha com 2 apartamentos no Leblon, que recebe 2 auxílios moradia, e a Carmen Lúcia, que deve grandes favores para a Rede Globo, e ela vai pedir orientação para Miriam Leitão, da Rede Globo. Bom, Gilmar Mendes votou pela proibição, Alexandre de Moraes votou pela permissão sobre condições, Fachin votou pela permissão sobre condições, Luiz Roberto votou pela permissão sobre condições,
Rosa Weber votou pela proibição, agora que o Lula está preso, todo mundo volta ao contrário. Luiz Fux votou pela permissão, e Dias Toffoli pela proibição, Ricardo Lewandowski pela proibição, Marco Aurélio pela proibição, Celso de Mello pela proibição, Carmen Lúcia votou pela permissão sob condições. Você sabe que a Carmen Lúcia, daqui um dia ela sai fora do STF, aí vai ficar o Toffoli e também vai querer dar as cartas, vai querer levantar voo, literalmente. Outra coisa que aconteceu também, Lewandowski tira o recurso de Lula do plenário virtual e manda para a segunda turma. Então, o que o pessoal do PT está tentando colocar de contrapartida, bater de frente? Ou seja, eles estão pedindo a anulação da gravação, ou seja, da justiça que interceptou as conversas das ligações dos ministros e dos políticos. Essa é a audácia do Sérgio Moro. É um cara totalmente descomprometido com a Constituição. Como é que um cara se diz juiz, ele faz esse tipo de coisa? Se ele estivesse aqui nos Estados Unidos ou no Oriente Médio, na China, como eu expliquei, ia ser fuzilado e a esposa dele tem que pagar bala. No Oriente Médio, decapitada. Aqui nos Estados Unidos, mesma coisa. Cadeira elétrica. Então, o ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, decidiu hoje na quinta-feira, em primeiro recurso, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula será julgado na segunda turma da corte e não mais pelo plenário virtual. Por quê? De acordo com o regime da corte, quando o caso vai ao plenário virtual, é porque o entendimento do relator é que o tema não exige debate. O que acontece? Então eles fazem um referendo. Então eles não questionam e vai para o plenário virtual. A ideia, no caso, o relator dos processos da Lava Jato, do STF, que é o ministro Edson Fachin, ele só fala não, 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 ele está ali para falar não. Então fica difícil. Do outro ministro teve entendimento diferente, no caso, ele pode pedir o julgamento presidencial da discussão pelo colegiado. Ou seja, se faz, tira fora, manda para o plenário de segunda instância, aliás, de segunda turma, para fazer um julgamento presencial com discussão pelo colegiado. Ou seja, o recurso do petista pede anulação das gravações telefônicas feitas pela Operação Lava Jato e as conversas que foram interceptadas. Isso é contra a lei, gente. Não importa. Podia ser o Michel Temer falando com o Rodrigo Maia. A lei é para todos, gente. Entendeu? É por isso que o país está assim. O Ministério Público está dando as cartas. E o povo está adormecido porque não consegue entender nada. Está perdido. Agora está preocupado em se pede um dinheiro para o agiota para comprar uma camiseta do Brasil para ficar esperando o Neymar marcar gol. Ridículo. Os caras ganham maior grana. Então a nossa função aqui durante a Copa é não comentar nada. Se vocês quiserem participar, participe do jeito que vocês queiram. A gente vai trazer informações, a gente vai pegar mais firme, tem muita coisa para a gente fazer, estúdio, enfim. Então a ideia das gravações que foi divulgada em março de 2016 inclui o diálogo, né, de Lula com os ministros de estados e congressistas. Então, em julho de 2016, durante o recesso do judiciário, então o presidente supremo Ricardo Lewandowski concedeu a liminar para Moro manter os áudios sob sigilo. Gente, deixa eu só fazer uma questão aqui, só para finalizar. Então, em outubro de 2017, o relator Edson Fachin, que ele que está sendo sempre o relator das pautas, negou o pedido por entender que o tipo de ação é apresentado. Então, eles estão com medo, principalmente da mídia. É a mídia que está por detrás, juntamente com os protagonistas, como já expliquei para você. Mais por causa da mídia. Então, para o relator, a captação dos diálogos envolvendo pessoas de foro privilegiado não permite afirmar que houve usurpação do Supremo. Mentira, balela. Isso aí, gente, presta atenção. Lula está preso lá como preso político. Ele pode ser candidato, como já expliquei para vocês. Ele pode fazer a inscrição dele lá, entendeu? Como candidato até o dia 15. Isso não tem nada a ver. Mas a ideia é, já vieram gente mandando mensagem, pessoas com eminência partidária tentando colocar algo para que ele desistisse da campanha, para ele sair fora da cadeia. A ideia é simples. Se você percebeu quem está por detrás do golpe, se você percebeu, você que está sentado, que tudo isso, o Brasil é um país, vocês têm que colocar na mente, é um país riquíssimo, mas é um país de origem de riqueza minerais petrolífera.
O Brasil é a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Vocês não têm ideia do que isso significa. Nós temos 20% de água potável. No mundo, ninguém existe isso. Então as riquezas, elas são inesgotáveis, gente, se vocês forem analisar. Então o país é um país petroleiro. Então isso lesa a pátria, faz parte da soberania do país. Então tudo isso que está sendo feito, você pode ver que o Pedro Parente vai ter que prestar conta. Hoje ele já foi empossado lá como CEO da BRF, da Sadia Perdigão. Um Zé Ruela, desculpa a expressão, porque ele está aí, ó, junto com a padrinho dele, um brasileiro que cuida do JP Morgan. JP Morgan faz parte por décadas aqui do Fed, Federal Reserve. A gente sabe que o Fed subiu a taxa de juros ontem de novo, o dólar disparou e o Banco Central está queimando e está querendo queimar as reservas que está aqui de 383 bilhões de dólar. Bom, o próximo vídeo eu prometi, vou dar continuidade a mais 3 etapas da dívida pública, como ela foi exercida, como ela pode ser referenciada, e vou explicar para você o que existe por detrás dessa dívida, que é uma fraude e ela foi criada para sustentar o próprio mecanismo. Esse é o câncer, a verdadeira corrupção que está inserida na dívida. Não é uma corrupção passiva, essa que o Sérgio Moro está fazendo. Porque o interesse deles é o entregadorismo, entregar todo o setor estratégico, como já expliquei para vocês, e colocar os brasileiros de joelho, acabar com todas as ações sociais. Vocês viram aqui na Argentina, o Macri já pegou 50 bilhões de dólares, vai torrar uma boa parte, ele vai colocar no bolso, aprovar a lei de aborto, e você vê a iminência do país. Estão colocando todas as pautas de ações sociais, de políticas compensatórias, todas de joelho, e está anulando tudo, porque as cartas é a regra do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Eu empresto dinheiro, mas vocês vão ter que desmantelar tudo, acabar com tudo. Então a gente volta, guys. Stick around, don't go away, não saia, participe do canal, coloque seu depoimento aí, pode xingar, falar o que você quiser, ajude. Bom, outra coisa para finalizar, fui chamado para ser candidato a deputado federal por vários estados. Você acha que eu devo participar ou não? Coloque embaixo. Se não, vamos continuar aí. Eu não vivo de YouTube e nem de política. A minha função é outra totalmente, principalmente trazer informação para você que está aí do outro lado. Stick around, Robert, for International Pulse Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.